Muito bem, o texto que nós lemos é o texto do capítulo 21 de Apocalipse, do verso 1 ao verso de número 8. Ele fala sobre o céu. Ô pastor, que revelação! Ele fala sobre o céu, sobre o novo céu e a nova terra. E por que que é tão importante falar isso? E falar sobre isso? Porque isso é o desfecho da nossa história. A nossa história, ela começa quando nós somos criados e colocados por Deus num jardim, num lugar perfeito. Mas nós erramos e fomos expulsos desse lugar, da nossa habitação, a habitação legítima, o lugar onde todas as coisas funcionavam perfeitamente bem. Nós estávamos conectados um com o outro e estávamos conectados com Deus. A Bíblia diz lá em Gênesis que Adão e Eva, na viração do dia, eles entravam em conexão direta com o Senhor e o Senhor caminhava com eles no jardim. Imagine que privilégio você ter o céu e a terra conectados no mesmo lugar, e você pode viver diante da face de Deus e você pode conversar com Deus como alguém que caminha ao seu lado. E desde que nós, por causa dos nossos pecados, fomos expulsos desse lugar, nós tentamos recriar essa conexão. Lá na antiguidade, os povos dos quais nós temos não apenas referência nas Escrituras, mas também na história secular, pensando especialmente nos sumérios antigos, o que nós temos de informação sobre eles? Nós temos de informação que das primeiras edificações que os homens começaram a construir, os descendentes de Adão e Eva, eles começaram a construir altares para adorar a Deus, para se conectar com Deus. Aqueles que passaram a viver mais distantes da tradição que foi aprendida diretamente com Adão e daqueles sacrifícios que começaram a ser feitos desde os dias de Abel e depois de Sete, os povos, por exemplo, os sumérios, eles começaram a construir zigurates, que são torres para tentar de alguma maneira alcançar o Deus que está distante, porque nós pecamos e nós somos expulsos do paraíso. Essa foi a tentativa feita por todo o povo unificado que nasceu de Noé depois do dilúvio, quando eles construíram a Torre de Babel. A tentativa era conectar-se com Deus. A tentativa era criar uma ponte entre a terra e o céu. Depois, quando na relação de Deus com o povo hebreu, começou então os cultos realizados dentro do tabernáculo. O que era o tabernáculo, senão uma conexão entre Deus e os homens? Deus se fazia presente naquele tabernáculo e manifestava a sua presença naquele lugar. Durante a caminhada do povo hebreu, do Egito até a terra prometida, Deus estava presente. Deus estava presente durante o dia, trazendo alívio para eles através daquela nuvem, e durante a noite, através de uma coluna de fogo que os aquecia. Era uma conexão entre o céu e a terra. Depois, quando o templo foi construído no Monte Sião, e aquele lugar passou a ser considerado como um lugar santo, a cidade de Deus, o lugar onde os homens se conectavam com Deus através do tabernáculo, e dentro do tabernáculo um lugar santíssimo, santo dos santos, onde entrava somente o sumo sacerdote, como no tabernáculo. Por quê? Porque a presença de Deus se manifestava naquele lugar, e os homens queriam uma conexão com Deus. E esse sempre foi o desejo da humanidade, tanto a humanidade que tem a sua história acompanhada nos escritos bíblicos, quanto a humanidade em outros territórios, em outras regiões do mundo, que também construíram seus meios de tentar, de buscar uma conexão com Deus. Portanto, quando nós enxergamos essa história e olhamos por um panorama um pouco maior, nós vamos observar que o que a Bíblia nos mostra é exatamente como essa conexão, ela foi construída por Deus, como ela foi quebrada por causa do homem, e como Deus vem ao encontro do homem para reconstruir essa conexão. Quando Cristo vem ao mundo, Ele é chamado de Deus Emanuel, porque é o Deus conosco, é o Senhor encarnado vivendo entre os homens. Ou seja, o homem não foi nunca capaz de transpor essa separação entre a terra e o céu, entre o terreno e o celeste. Mas Deus sim foi capaz de fazer isso, e Ele enviou o seu Filho a nós, o Deus conosco, Deus presente, o Deus Emanuel. E o seu Filho ofereceu por nós, lá na cruz do Calvário, um sacrifício que nos reconecta com Deus. Por isso Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, a única forma de reconstruir essa conexão com Deus é através de Cristo.
E ao longo de toda a Bíblia, o que nós vamos aprendendo é que existe um conflito, e nós falamos sobre isso aqui em Apocalipse, nos 3 últimos capítulos. Existe sempre um conflito entre a cidade dos homens, que é uma cidade, ou seja, é uma figura de todo um sistema obstinado que não quer essa conexão com Deus, e a cidade dos homens, que é sempre simbolizada pelo povo de Deus, que busca uma conexão real com Deus. Não segundo a imaginação humana, segundo os meios humanos, mas segundo o caminho que o próprio Deus estabeleceu para essa reconexão. Nós vimos nos últimos capítulos de Apocalipse que essa cidade que faz oposição a Deus, que tenta destruir o seu povo, que se rebelou contra o seu filho, essa cidade será vencida e finalmente destruída, a cidade dos homens. E no capítulo 21, o que nós enxergamos é como Deus abençoará aqueles que o temeram e aqueles que foram fiéis a Cristo Jesus, dando-lhes finalmente a condição de viver num novo céu e na nova terra, um lugar onde céu e terra estarão reconectados, não como essa terra é hoje, mas uma terra nova, e uma conexão, novos céus e nova terra, e uma cidade santa que faz um eixo entre esses dois lugares, permitindo ao homem viver uma vida absolutamente plena e prazerosa. É sobre isso que esses 2 capítulos falam. Capítulo 21 e o capítulo 22, o capítulo 21 começando a mostrar como Deus fará novo céu e nova terra, mostrando o que não estará lá, quem não estará lá, o que estará lá, o que ou quem serão as pessoas que vão povoar essa nova terra. E ao observar isso, então, ele vai nos preparar para aquilo que vem a seguir, no próprio capítulo 21, como será este novo céu e essa nova terra. E aí ele vai entrar em outros detalhes, vai falar sobre a cidade santa de Deus, o tabernáculo de Deus com os homens, a casa de Deus aqui na terra. E depois ele vai terminar o capítulo 22 mostrando que grande desafio é esse para a nossa vida, essa santa expectativa e essa caminhada até o cumprimento e a concretização dela. Por que é importante tratar desse assunto? É importante falar sobre o paraíso restaurado de Deus, é importante falar sobre a esperança do céu, criar essa santa expectativa no coração dos homens. É importante observar esta esperança ao passar dos anos na vida dos cristãos, porque isso alimenta a nossa caminhada. Winston Churchill, ele dizia o seguinte: a decadência moral da Inglaterra era consequência do fato dos pregadores terem parado de falar sobre o céu e também sobre o inferno. E por que não parafraseá-lo e dizer que a decadência da nossa sociedade brasileira é porque talvez os pregadores tenham falado muito pouco sobre o céu e muito menos ainda sobre o inferno. A pregação sobre o céu, e especialmente sobre Apocalipse, ela traz lições profundas para a nossa alma, que não podem ser perdidas de vista. Se nós observarmos ao longo das Escrituras, nós vamos ver isso, especialmente no Novo Testamento. Jesus, lá no começo dos Evangelhos, ele alerta sobre ajuntar tesouros na terra e ajuntar tesouros no céu. Ele diz: vocês não devem ajuntar tesouros na terra, mas no céu, alertando-nos a respeito do nosso futuro, que é no céu. O próprio apóstolo Paulo também diz que nós devemos pensar no céu e ter expectativas sobre o céu. Porque se as nossas expectativas elas estiverem completamente condicionadas ou limitadas apenas ao tempo presente, nós somos homens infelizes. É isso que a Escritura nos ensina. Jesus ensinou que nós devemos orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Por quê? Porque nós temos interesse nisso. Nós temos interesse nesse futuro glorioso. O céu nos estimula a uma vida de santidade. O céu nos estimula a essa santa expectativa que nos faz enfrentar o sofrimento com um sorriso no rosto. Pensar no céu nos ensina a renunciar a este mundo, considerando que aquilo que está lá é infinitamente superior ao que está aqui. Pensar no céu e refletir sobre o céu nos livra do medo da morte. Um medo que muitas vezes nos faz negociar a verdade para fugir da morte. Então é fundamental que a gente olhe para esse capítulo e pense no céu. E não apenas hoje, mas era fundamental, ou é fundamental, que todos os dias da nossa vida a gente leia esse capítulo antes de sair de casa. E diga: eu preciso lembrar do que é o céu. Lembrar do que estará lá, de quem estará lá, do que não estará lá e de quem não estará lá, para que eu não faça nenhum tipo de troca tola no meu tempo, no meu momento.
Portanto, eu quero convidá-los a olhar para esse texto, sobre este prisma, do quanto novo céu e nova terra nos inspira para uma vida diferente, nos enche de esperança. Vamos começar observando então logo o verso 1, e tentar então explicar o que é isso, o que é novo céu e o que é a nova terra. Bom, primeiramente é preciso que a gente lembre que a redenção construída por Cristo Jesus na cruz não alcançou só a igreja, mas ela alcança o cosmos todo. Veja que o apóstolo Paulo, em Romanos 8, que nós lemos lá no início, ele diz que a própria criação até agora aguarda com expectativa e até geme, ansiando por ver a revelação dos filhos de Deus. O que significa? Significa que a própria criação, quando o homem pecou, ela foi submetida a uma condição de imperfeição. Cardos e abrolhos passaram a ser produzidos pela criação. Os animais passaram a temer os homens. E tudo ficou irregular. Quando veio o dilúvio, que foi uma manifestação da ira de Deus por causa dos pecados dos homens, aquele primeiro continente criado por Deus, ele foi rachado, dando origem aos continentes que nós temos hoje. O relevo, a geografia do planeta mudou. O que significa que os nossos pecados e tudo aquilo que nós já fizemos contra Deus e todas as manifestações parciais do juízo de Deus sobre essa terra, por causa dos nossos pecados, afetaram terrivelmente o cosmos e a criação. E então, quando Paulo diz que a própria criação geme e aguarda a revelação dos filhos de Deus, ele está dizendo o seguinte: o dia da nossa revelação, o dia da redenção dos filhos de Deus, o dia em que o Senhor Jesus voltar, nesse dia em que Ele fará novos céus e nova terra, não serão apenas os cristãos que serão glorificados, transformados, aperfeiçoados, mas a própria criação vai ser transformada, redimida do cativeiro em que os nossos pecados colocaram sobre a criação. O que significa novo céu e nova terra? Significa que Deus não vai criar uma terra nova, nem um céu novo, mas Deus vai de tal maneira renovar esse céu. E essa palavra novo que aparece aí no versículo 1, o que está no grego, essa palavra, esse adjetivo, ele tem a ver com renovação, recondicionamento, aperfeiçoamento. Existe uma luta entre os intérpretes da Bíblia, um grupo deles entende que o Senhor vai aniquilar tudo que existe e fazer tudo de novo. Mas existe um outro grupo que parece ser mais acertado, que diz que assim como o Senhor vai nos glorificar, nos renovando, nos dando um corpo novo, nos dando uma natureza aperfeiçoada, assim o Senhor fará com o cosmos também. Fazendo dessa terra uma terra nova, perfeita, absolutamente nova. Tudo que nós temos de referência hoje vai passar. E o Senhor fará novos céus e nova terra, usando esta matéria-prima, mas transformando-a desde sua essência até os seus aspectos mais secundários. O céu e a terra serão purificados. Se você observar 2 Pedro, inclusive nós lemos esse texto já, onde Pedro cita todos os elementos, dizendo que os elementos serão colocados à prova pelo fogo. E aí no verso de número 13 ele diz: e o Senhor fará novo céu e nova terra. O que significa é que Deus vai provar, Deus vai purificar, Deus vai aprovar toda a criação, passando-a pelo próprio fogo, que é um aspecto de purificação, é uma linguagem de purificação, para fazer novo céu e nova terra. Não é aniquilamento, mas é uma renovação, uma restauração completa, por dentro e por fora, uma nova edição desta terra, sem nenhuma imperfeição provocada pelos nossos pecados. O que é novo céu e nova terra? É esse novo lugar onde nós viveremos por toda a eternidade. Ele será feito pelo Senhor e preparado por Deus para dar suporte à humanidade, não apenas por 1000 anos, por 10.000 anos, por 100.000 anos, por 1 milhão de anos, mas por toda a eternidade. Não vai mais existir, portanto, uma separação entre terra, mundo físico, e céu, mundo celeste. Haverá uma conexão entre esses dois lugares. O céu e a terra serão a habitação de Deus e do seu povo. E aí é importante falar, eu deveria ter dito isso no início, mas vou dizer agora, quando nós citamos céu aqui, nós não estamos falando do firmamento. Mas nós estamos falando sim, do lugar da habitação de Deus e de todos os seres celestiais.
Por quê? Porque, infelizmente, houve também uma rebelião nas regiões celestes. Uma rebelião da parte de Lúcifer, que levou consigo 1/3 de todos os seres celestes, que são os demônios. E como não apenas Lúcifer, mas como todos os demônios serão lançados no lago de fogo, junto com todos os homens que negaram a Cristo Jesus, que adoraram a besta e que não se submeteram a Cristo Jesus, por conta disso também haverá nesta terra nova e neste céu novo uma nova dimensão de vida. Por quê? Porque todos os traços e todos os resquícios daquilo que foi contra Deus, de toda a rebelião dos homens e dos demônios, tudo isso será extinto. Portanto, são novos céus e nova terra, a habitação do Todo-Poderoso Deus e a habitação da igreja redimida por Cristo, conectados numa nova dimensão, numa nova existência. O céu e a terra serão purificados pelo nosso Deus. E os versos 2 e 3 vão mostrar que a igreja glorificada, junto com o Senhor e todos os seres celestiais, mantidos em santidade, viverão em comunhão. A igreja glorificada, os homens transformados e glorificados, os anjos, todos eles que foram mantidos em santidade, os arcanjos, os serafins, os seres celestiais, todos eles que habitam com Deus, agora têm uma conexão com a igreja, porque ela é santa, ela está glorificada. A morada de Deus já não está mais longe da terra. Por isso que a nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, é tão esplêndida e tão desejada por nós, porque não haverá mais separação, e também não haverá mais contaminação, porque nesse novo céu e nessa nova terra, não haverá mais pecado nem impureza alguma. É isso que significa essa expressão que está no final do verso 1, que diz, e o mar já não existe. Todas as vezes que eu lia isso daqui, quando era mais novo, eu ficava preocupado, mas Senhor, eu gosto tanto do mar. E especialmente porque na minha adolescência eu não fui para o mar. Eu cresci em Rondônia, bem longe do mar, e o meu sonho era ir para o mar. Quando eu fui a primeira vez, foi memorável. E aí você vai lá e lê em Apocalipse, e o mar já não existe, e aí dá aquela tristeza. Tudo bem, Senhor, vai ter tanta coisa extraordinária lá, eu não sei se a gente vai se importar mesmo com um banho de mar, mas o mar é tão bonito. Bom, lembre que Apocalipse usa uma linguagem que é a linguagem do templo, é uma linguagem cheia de simbolismo. E quando o texto diz que o mar já não existe, obviamente não está falando de um planeta novo em que não tenha esta porção de água, que sempre existiu, existia antes da criação e continua existindo agora. Mas o que ele está dizendo é que não haverá mais impureza. E por quê? Porque lá no tabernáculo, na conexão que Deus ordenou que os homens criassem, para que Deus pudesse ter comunhão e falar com o povo, lá no tabernáculo havia uma bacia que os sacerdotes, eles faziam suas purificações antes de oferecer os sacrifícios. Essa bacia que ficava ali na entrada do átrio do tabernáculo, ela se chamava mar. E essa bacia é a bacia para a purificação. Quando o texto diz que o mar já não existe, a linguagem aqui é uma linguagem simbólica para dizer o seguinte, não haverá mais necessidade de purificação, porque não haverá pecado. Não haverá mais impureza, não haverá mais nenhum tipo de impedimento para inibir a comunhão entre os homens e Deus, porque não haverá mais pecado nem impureza. O que é o novo céu e a nova terra? São essas dimensões criadas por Deus, completamente novas, libertas do domínio do pecado, aperfeiçoadas, glorificadas. Será o lugar da habitação entre Deus e os homens. E se é o lugar da habitação de Deus, é o céu, porque aonde Deus está, ali é céu para nós. Segunda pergunta que nós devemos responder olhando para esse texto é, quem não vai estar no céu, no novo céu e na nova terra? E aí eu quero pular com vocês lá para o verso 8, para responder isso. Se esse lugar é um lugar de pureza, se esse lugar é um lugar santo, se esse lugar é um lugar de comunhão entre o celeste e o terreno, numa dimensão em que todos estarão purificados, glorificados, transformados, Satanás, os demônios e os homens pecadores estarão no inferno sendo castigados por causa daquilo que fizeram contra Deus, quem é que então estará neste novo céu e quem não estará? Começando por quem não estará. Se esse lugar é um lugar puro, é óbvio que nesse lugar ficam fora, primeiro, aqueles que são
indiferentes a Cristo Jesus. Esses não entrarão no céu. E quem são esses indiferentes? Quando você olha aí para o verso 8, diz: quanto, porém, aos covardes e incrédulos. São esses os indiferentes a Cristo Jesus que não estarão no céu. Covardes e incrédulos compõem um grupo muito específico. O grupo daqueles que ouviram falar sobre Jesus, mas não tiveram coragem de segui-lo. Ouviram sobre Cristo, entenderam a mensagem, mas não se submeteram ao chamado de Cristo. Se acovardaram diante das circunstâncias, por não querer perder prazeres transitórios da vida. Na carta aos Hebreus, quando descreve a fidelidade de Moisés a Deus, diz que Moisés, quando deixou a corte do Egito, onde ele era membro da família real, diz que ele, não querendo trocar as coisas eternas de Deus pelos prazeres transitórios dessa vida, abandonou o Egito e fugiu para o deserto. Quem são os covardes? São aqueles que não têm coragem de abandonar o Egito, que não têm coragem de abandonar o mundo por causa de Cristo, que não têm coragem de trocar os prazeres transitórios da vida por causa de Cristo. Quem são os incrédulos? São aqueles que nem sequer creem em Cristo Jesus. Um exemplo que personifica o incrédulo e o covarde é o exemplo de Pilatos. Pilatos tinha testemunho a respeito de quem Cristo era. Pilatos tinha um sonho da sua mulher dizendo para que ele não fizesse nada com aquele homem, porque era inocente. Pilatos tinha o próprio testemunho do próprio Cristo, porque ele perguntou para Jesus: diga alguma coisa, porque está nas minhas mãos o poder de vida e morte contra você. E Jesus disse para ele: a minha vida ninguém tira, eu a dou. Em outras palavras, Jesus disse: você não tem poder sobre mim. O que me mantém diante de você é o meu propósito, de cumprir a vontade do meu Pai, por amor ao meu povo. Ou seja, um homem que teve o testemunho direto do próprio Cristo, que teve o alerta feito pela sua esposa e que tinha a história do seu tempo à sua disposição para ser consultada a respeito de quem era Cristo. Mas ele fez o quê? Ele se acovardou diante do que ele sabia e ele se manteve incrédulo. Quem não estará no novo céu e na nova terra? Os covardes e os incrédulos. Esses que buscam o caminho da salvação, mas não querem se submeter a Cristo Jesus. Acham que podem construir por si mesmos um meio de salvação. Esses não estarão no céu. Quem mais ficará de fora do céu? Ainda verso 8. Aqueles que são contumazmente moralmente corrompidos. E o que significa contumazmente moralmente corrompidos? Aqueles que não abandonam a corrupção moral, de nenhum aspecto. Mas eles permanecem lá. A despeito daquilo que eles possam vir a saber sobre Cristo, eles não abrem mão de toda a sua impureza e da sua corrupção moral. Aqui eles são descritos como aqueles que são abomináveis. Os abomináveis quem são? São os que perderam a vergonha. Fazem coisas que a maioria das pessoas tem medo e tem pudor até de comentar, de falar. Mas eles não só fazem, como fazem às claras e exigem que as outras pessoas aceitem isso como certo. Quem são estes moralmente corrompidos de forma contumaz? São os assassinos. São aqueles que tiram a vida de outras pessoas. Vou começar do menor para o maior. São aqueles ou aquelas que matam crianças que ainda não nasceram. Aqueles que praticam aborto. São assassinos. Se não se arrependerem dos seus pecados, eles não estarão no céu, porque o céu não receberá estas pessoas. E não apenas os que matam aqueles que ainda não nasceram, mas os homicidas, aqueles que matam pessoas que estão vivas. Não há espaço para estes no céu, a não ser que se arrependam e creiam em Cristo Jesus. Aqueles que matam com a língua, eu quis incluir isso aqui de propósito. Os fofoqueiros. Porque fofoqueiro também é um assassino. Ele é assassino de reputação. Ele não mata com a faca porque ele é covarde, mas ele mata com a boca. Também não estará no céu? Também não estarão no céu, porque eles também são assassinos. Não estarão no céu os impuros, aqueles que praticam todo tipo de sorte de luxúria, lascívia, perversão moral. São vícios como pornografia, aberrações sexuais, como a zoofilia, que é o sexo com animais, ou como o homossexualismo, que é o sexo entre pessoas da mesma raça. Não estarão no céu, a não ser
que se arrependam e creiam em Cristo Jesus. E quando há arrependimento e crença em Jesus, eles não são mais isso, porque eles deixam de praticar isso. Mas aquele que pratica isso contumazmente, mesmo que seja membro de uma igreja, não vai para o céu. Porque quando o Espírito está operando no coração de um pecador, ele não é contumaz. Ele vence o pecado. E se porventura ele tropeçar em algum momento, ele tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é o pagamento pelos seus pecados. Mas ele não vive na prática desses pecados. Por isso a palavra contumaz. Ele não é contumazmente, moralmente corrompido. Porque ele está sendo santificado e transformado. Porque se você for moralmente corrompido de forma contumaz, você não estará nesse novo céu e nessa nova terra. Portanto, nós devemos confrontar o nosso coração e ver quem nós somos. Ainda não estarão neste novo céu e nessa nova terra aqueles que são religiosamente corrompidos, ou seja, aqueles que são religiosos, mas não na fé em Cristo Jesus. Quero começar pelo que é mais óbvio: os feiticeiros, os praticantes de todo tipo de ocultismo e espiritualismo, que invocam os mortos, que invocam demônios, que desprezam o Senhor, esses não estarão no céu. Aqueles que creem e se deixam dirigir supostamente pelos astros, não estarão no céu. Todos estes são religiosamente corrompidos e são descritos aqui como estes feiticeiros, estes idólatras. Quem são os idólatras? São aqueles que adoram coisas e pessoas, dando a elas aspectos de divindade, considerando-as como se fossem seus deuses. Não entrarão no céu. Todos estes, a não ser que se arrependam e creiam em Jesus e abandonem seus pecados, eles não entrarão no céu. O que não vai entrar no céu? Ou quem não vai entrar no céu? Aqueles que não são confiáveis de palavras. Eles são citados aqui como os mentirosos. Mentirosos não entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. E o nosso Deus é o Deus de toda a verdade. E essas pessoas que são aqui citadas, elas não entrarão nos céus. Os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, aos feiticeiros, os idólatras e a todos os mentirosos, o texto diz: a parte que lhes cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Por quê? Porque não participaram da primeira ressurreição, que é a conversão em Cristo Jesus. E por não serem convertidos a Cristo, eles não morrerão uma única vez, mas morrerão duas. Uma vez morrerão esta morte física, e outra vez morrerão a morte eterna, a segunda morte. Agora vamos para a terceira pergunta que nos ajuda a entender o texto. O que não vai estar no céu? Nós vimos primeiro o que é o novo céu e a nova terra. Nós vimos quem não estará no novo céu e na nova terra. E agora nós vamos ver o que não estará no novo céu e na nova terra. E aí eu convido você para olhar para o verso 4. Veja o verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. No novo céu e na nova terra não haverá, primeiramente aí, não haverá dor. Por que não haverá dor? Porque lá não haverá mais sofrimento físico. Ah, que bênção. A gente curte fazer um pedal de final de semana e durante a semana de vez em quando. E são duas alegrias, né? Alegria quando você sai, alegria quando você volta. Não volta do pedal, quando você volta ao normal. Porque quando a gente volta do pedal, a gente volta com um monte de dor. E aí leva 2 dias para você voltar ao normal. Entenderam agora? Duas alegrias. Quando você vai, quando você volta ao normal. Porque o nosso corpo é limitado, cheio de defeitos, cheio de enfermidades. E nós sentimos muita dor, mas a dor física é a menor de todas. Existe a dor moral provocada pelo arrependimento, ou provocado pelas feridas dos pecados e das infidelidades cometidas contra nós. Existem as dores emocionais, frutos de um coração cheio de paixões, e muitas delas paixões equivocadas, enganadas, frustrações.
No novo céu não haverá nenhum tipo de dor, seja ela de origem física, moral, emocional ou espiritual, que é o desconforto causado pela ausência de Deus na nossa vida. Não haverá mais esses sofrimentos. Por quê? Porque no novo céu não haverá enfermidade. Olha que bênção. Tem alguém assistindo aí que está enfermo hoje? Veja que grande esperança! Não haverá enfermidades. Não haverá doenças. Não haverá defeitos físicos. Volta e meia, especialmente na classe de catecúmenos, alguém pergunta: pastor, por que Deus permite que nasça pessoas com defeitos físicos? E responder isso é difícil. Mas uma resposta que a gente pode dar, quando a gente não tem todas as palavras para explicar, é uma resposta de fé e de confiança em Deus, quando a gente diz, é para a glória de Deus. Porque de alguma maneira Deus vai converter isso ao longo da história, de tal maneira que nós vamos glorificá-lo. E uma das formas que nós glorificaremos a Deus no novo céu e na nova terra, é que nós não veremos mais nenhum defeito físico. Os defeitos físicos que surgem na nossa geração, na nossa sociedade hoje, eles são também para mostrar o que o pecado fez com a nossa humanidade. Não é pecado daquela pessoa, nem do pai dela, nem do avô dela, é o pecado da raça. Veja onde que os nossos pecados nos trouxeram. Nos trouxeram uma situação de imperfeições de todo tipo, inclusive as físicas. Construído pelas nossas desobediências ao longo de gerações e gerações, que afetaram não apenas a nossa alma, mas afetaram também o nosso corpo, o nosso DNA. Está afetado pelo pecado, mas no novo céu e na nova terra não haverá defeitos físicos. No novo céu não haverá cansaço. Opa, peraí, pastor, sério? Não tem cansaço. Por quê? Primeiro porque o cansaço, ele é provocado por causa da nossa desobediência a Deus. Foi assim que Deus disciplinou Adão, quando Adão caiu, e Deus disse, agora você vai trabalhar com suor. Você vai se cansar. O que logo nos faz pensar que Adão não suava a camisa antes. Não porque ele não trabalhava, ele trabalhava, mas ele não se cansava. E depois Isaías nos fala sobre isso, que nós correremos e não nos cansaremos. Que bênção será isso. Não haverá cansaço, não haverá fadiga, depressão, de maneira alguma, porque haverá plena alegria. Traição, de jeito nenhum. Frustração, decepção, não, isso não entra no céu. Não haverá dor no céu. Lá não vai entrar. O céu é céu também por aquilo que não existe lá. Por que é céu? É céu porque não tem dor. É por isso que é céu. Como é bom pensar nisso. O que mais não vai estar no céu? Ainda no verso 4, no céu e na nova terra não haverá lágrimas, porque lhes enxugarei dos olhos toda lágrima. Não são algumas, são todas. Não haverá lágrimas. Nós não vamos ter motivos para chorar. Nós entramos nesse mundo chorando e fatalmente saímos dele chorando. Mas na nova terra não há espaço para o choro. Hoje nós choramos por nós mesmos. Nós choramos pelos nossos filhos que nós amamos, nós choramos pelos nossos pais, nós choramos pela nossa família. Os motivos para chorar são imensos, a igreja, a nação, toda essa tragédia que nós estamos vendo acontecendo no mundo. Se nós formos pensar em cada vida que foi ceifada pela doença, no momento que nós estamos vivendo, nós vamos chorar. Se nós pensarmos em cada emprego que foi perdido, em cada empresa que foi fechada, em cada pessoa que está passando necessidade, nós vamos chorar, porque esse mundo é um mundo de lágrimas, mas no novo céu e na nova terra não haverá choro, porque o nosso Deus vai fazer cessar todas as nossas lágrimas. Ele enxugará, Ele nos consolará, e Ele tirará tudo aquilo que motiva o choro. No novo céu e na nova terra também não terá luto nem morte. Ninguém morre mais. E é interessante que a resposta do porquê, ela aparece aí mesmo, porque o Senhor nos dará a beber das fontes da água da vida. Ou seja, aquilo que o homem sempre procurou. Você já deve ter assistido um filme naquele estilo para os mais velhos, Indiana Jones, a busca pela fonte da juventude. Sabe por que os homens sonham com essas coisas? Porque existe uma memória no nosso DNA, de que um dia nós nos alimentávamos de algo que nos permitia viver para sempre, lá no Éden. Por isso que os homens procuram pela fonte da juventude.
ou por alguma planta que cure as enfermidades. Mas o Senhor nos promete que no novo céu e na nova terra não tem mais morte, não tem mais luto, porque nós vamos viver para sempre. Nós vamos beber das fontes da água da vida. Portanto, no novo céu e na nova terra não tem morte. Vamos falar agora da quarta pergunta que eu quero responder nesse texto, está no verso 2. Quem vai estar no novo céu e na nova terra? Nós já vimos o que é o novo céu e a nova terra, vimos o que, ou quem não estará no novo céu e na nova terra, vimos o que não estará no novo céu e na nova terra, e agora em quarto lugar vamos ver quem vai estar no novo céu e na nova terra, verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Vamos lá, olha que beleza. O que João vê? João vê nesse novo céu e nessa nova terra, ele vê a cidade santa. 3 sinônimos que ele dá aqui: cidade santa, nova Jerusalém e noiva adornada. E ele está falando de quem? Ele está falando da igreja. Ele está falando de nós todos, que cremos em Cristo Jesus. Uma igreja sem placa de denominações, uma igreja sem divisão de raças, uma igreja sem divisões temporais. O povo de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, a noiva de Cristo, adornada para o seu esposo. É a igreja glorificada. Quem vai estar no novo céu e na nova terra? A igreja de Cristo Jesus. Aqueles que creram que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que são amados pelo Pai, foram comprados com o sangue do Cordeiro, foram selados com o Espírito Santo de Deus, foram feitas um novo povo, uma nação santa, uma raça eleita de Deus, a Jerusalém celestial, reunida ao longo dos séculos e dos milênios, através da alma de todos aqueles que já partiram, reunidos no último dia, ressuscitados, transformados e agora preparados para esta festa da eternidade. É a noiva de Cristo, que foi transformada, que foi purificada, adornada, não tem mais ruga, não tem mancha, não tem nada de errado com esta noiva de Cristo, que está preparada para o seu noivo, que é o Senhor Jesus. Um contraste imenso com a grande meretriz, que é a cidade dos homens, a Babilônia, que foi destruída no capítulo 18 e 19. Que era prostituta, que era infiel, que estava imunda e suja. Não, a igreja de Cristo foi lavada com o sangue do Cordeiro. Ela foi santificada pela obra do Espírito. Ela foi selada, guardada no meio da tribulação, e ela agora está reunida nas alturas com o Senhor. E João diz que vê o novo céu e a nova terra, e vê esse povo de Deus descendo para a sua nova habitação. E é interessante a gente pensar sobre isso. Porque quando nós falamos, especialmente sobre a eternidade, a gente diz assim, e eu já citei isso para vocês, quero reafirmar esse ponto, nós falamos assim: pastor, não vejo a hora de ir para o céu e viver eternamente no céu com Jesus. Não esqueça da terra, o novo céu e da nova terra, porque Deus nos fez com um corpo, e Deus vai ressuscitar o nosso corpo, e nós seremos transformados, glorificados, teremos uma alma purificada e um corpo novo, e esse corpo será usado para pisar uma terra nova. Portanto, a minha eternidade não é nas regiões celestes, mas é nesta nova terra que está conectada com as regiões celestes, mas as regiões celestes são a habitação natural dos seres celestiais. A habitação natural, a habitação para a qual nós somos criados, é essa habitação terrena. Aliás, a habitação que foi criada para a nossa moradia, é esta habitação. Mas agora conectada, como ela estava lá no Éden, céu e terra conectados, com um trono que está na cidade santa, que é o trono de Deus. João vê a igreja do Senhor Jesus descendo com o Senhor das alturas, das regiões celestes, pousando sobre esta terra, para esta vida, nesta nova dimensão. Essa cidade desce do céu, é do céu, de onde está Deus, que ela vem, porque ela foi transformada, ela foi glorificada, e agora o próprio Deus constrói, faz essa edificação, essa moradia dele com os homens, e começa de cima para baixo. Uma vez perguntaram para um sábio construtor, e disseram para ele o seguinte: o senhor seria capaz de construir um prédio
começando de cima para baixo? Ele falou, claro, não tem dificuldade nenhuma. Desde que você coloque o material lá em cima para mim, eu faço. E obviamente isso é uma bela de uma ironia para os homens, não para Deus. Porque Deus está construindo uma cidade de cima para baixo. Das regiões celestes, Deus tem composto essa cidade com a alma de cada um daqueles que já morreram e aguardam esse dia da sua glorificação, da ressurreição do corpo e dessa descida gloriosa de Deus para os homens, quando Deus irá conectar. E realmente este casamento, esta grande festa será concretizada, as bodas do Cordeiro, o encontro da noiva de Cristo com o seu Senhor. Quem vai estar no céu? A igreja do Senhor Jesus. Todos nós, todos vocês que creem em Cristo Jesus, todos nós santificados e transformados por Cristo, estaremos lá, porque o noivo, Jesus, que nos amou, nos comprou, nos amparou, nos consolou, nos restaurou, nos glorificou. É assim que Deus faz. Em quinto lugar, quinta pergunta que nós devemos fazer. Nós já vimos o que é novo céu e nova terra, nós vimos quem não estará lá, nós vimos o que não estará lá, vimos quem estará lá, e agora nós veremos por que a noiva vai morar no novo céu e na nova terra, ou seja, neste lugar de conexão. Por que a noiva de Cristo estará lá? Será que é porque cada um de nós fez tudo certinho? Será que é porque cada um de nós comprou a sua própria salvação? Será que nós conquistamos esse lugar pelos nossos méritos? Deixa eu dizer por que a noiva de Cristo estará lá. Por que nós estaremos lá? A noiva vai estar no céu e na nova terra, porque Deus completou a obra da redenção e Jesus disse, está consumado. Porque esta obra de redenção e esta obra de salvação, ela nunca dependeu de nenhum de nós, mas ela é obra completa da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que eu posso ter a certeza que um dia eu estarei nessa nova terra, nesse novo céu? Porque Cristo fez tudo para que eu estivesse lá. Tudo está feito. São as palavras que Jesus declarou na cruz, estão registradas no Evangelho de João, capítulo 19, verso 30, quando ele diz, está consumado. Quando Jesus disse isso, disse, o seu passaporte já foi carimbado, você estará lá. E Paulo, quando ele olha para esse aspecto, ele diz lá em Romanos capítulo 8, que aqueles que o Senhor conheceu de antemão na eternidade, a esses ele também chamou, a ele predestinou, e aos que predestinou, a ele também chamou, e aos que chamou, ele também justificou, e aos que justificou, ele também glorificou. O que significa é que Deus te amou com amor eterno. O que significa que Deus escreveu uma história a fim de te atrair, e te buscar, te chamar. Significa que Deus deu o Filho dele para pagar pelos meus e os seus pecados, para nos justificar. E Paulo tem tanta certeza sobre a conclusão, que ao invés de dizer, aqueles que ele justificou, ele glorificará, Paulo já diz no passado, e aos que justificou, esses também glorificou. Porque para Paulo esta obra está, como Jesus mesmo declarou, ela está completa. Está consumado. É por isso que eu vou estar no céu. Não é por alguma coisa que eu ainda vou fazer, mas é por aquilo que Cristo fez. Tudo está feito, tudo está consumado, tudo está absolutamente preparado pelo Senhor. Pastor, então agora eu posso viver do jeito que eu quiser, porque nada muda essa história. Deixa eu dizer uma coisa para você, porque volta e meia aparece algum espertalhão querendo distorcer a doutrina bíblica e usar argumentos falaciosos para tentar cometer pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esses que são conhecidos de Deus desde a eternidade, que foram chamados e que foram justificados pelo sangue do Cordeiro e que têm absoluta certeza da sua glorificação, eles não querem pecar. Portanto, se você diz que crê nas doutrinas da graça, crê na predestinação, crê na eleição, como ela é apresentada na Bíblia, e tem prazer por uma vida de pecado, deixa eu dizer para você uma coisa, você não é convertido. E se você não tiver uma mudança transformadora, produzida pelo Espírito na sua vida, você não vai para o céu, porque o céu é o lugar daqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, que amam o Cordeiro e que amam fazer a vontade de Deus. Então, todas as vezes que especialmente os cristãos reformados são acusados usando estes argumentos,
Veja, estes argumentos, eles são antibíblicos. Pastor, se está tudo determinado, então não precisa fazer nada. Olha, quando Paulo diz, a esses também glorificou, está dizendo, Deus começou uma boa obra em vós, Ele há de levá-la até o final. Deus não deixa a sua obra pela metade. Paulo está dizendo que aquele que começou a boa obra em mim, ele vai terminar essa obra. Significa o quê? Significa que eu não vou andar à vontade por aí desejando o pecado, porque Deus está trabalhando no meu coração. Significa que Deus está operando em mim tanto o querer quanto o efetuar. Ou seja, isso me prova o quê? Me prova que alguém que foi eleito por Deus, foi justificado, foi chamado, este alguém está sendo alvo de uma obra do Espírito que coloca no coração o desejo por santificação e não o desejo pelo pecado. Quando eu sou dominado pelo desejo pelo pecado, eu não estou em Cristo ainda. Portanto, reveja o seu coração e a sua alma. A igreja de Cristo estará no novo céu e na nova terra, porque Cristo nos comprou e consumou a obra da nossa redenção. E todas as vezes em que nós refletimos sobre isso, nosso coração se enche de alegria e de expectativa. Mas principalmente de certeza, porque a minha âncora está lançada na eternidade, o nome dela é Jesus. É Ele que me garante que eu chegarei lá. A igreja, a noiva de Cristo, ela vai estar no novo céu e na nova terra por causa da graça de Deus. Em conclusão, em resumo, é por causa da graça de Deus que essa igreja vai estar lá. Não é por causa dos nossos méritos, nem das nossas obras, mas é a graça. É pela graça de Deus que eu vou desfrutar das águas, das fontes da vida. É pela graça de Deus que nós vamos chegar até lá. É graça, é graça, é graça. A igreja, a noiva de Cristo, vai estar no novo céu e na nova terra, porque esta graça, essa presença do Espírito em nós, nos leva a uma vida de perseverança e santidade. Todo crente verdadeiro, real, ele trava uma luta contra o pecado. E essa luta, ela é estimulada em seu coração pelo Espírito Santo de Deus, que nos faz crer em Cristo, que nos faz buscar uma vida de obediência, que nos faz perseverar no caminho do Senhor, que nos faz viver na busca de plena comunhão com Deus. E a última pergunta: por que o novo céu e a nova terra serão lugares de bem-aventuranças eternas, ou seja, de alegrias eternas? Bom, primeiro porque foi isso que o Senhor nos prometeu. Veja como o novo céu ele é descrito pelo próprio Senhor Jesus. O casamento judeu ele tinha 4 estágios. O primeiro deles era o estágio do compromisso. O segundo estágio era o estágio da preparação, onde eles ficavam noivos. O terceiro estágio era o dia em que o noivo vinha até a casa da noiva para buscá-la. E a partir daí começava o último estágio, que eram as festas, as bodas de casamento. Nós já passamos pelo primeiro estágio, compromisso, firmado através da lei de Deus, dos pactos que Deus fez com o homem. Nós passamos também pelo segundo estágio, a preparação. Deus preparou e trouxe o seu Filho na consumação dos séculos, mas houve uma preparação do povo de Deus, que está escrita perfeitamente em todo o Antigo Testamento. Aí nós tivemos o terceiro estágio, que foi a vinda do noivo. Ele veio a este mundo, ele pagou o preço. E nós estamos ainda aguardando a segunda vinda do noivo, que consumará toda essa história. Ele primeiro veio e pagou o dote, agora ele vem para buscar a sua noiva. E quando ele vier, começará a última parte dessa história, que são as bodas do Cordeiro, a festa de casamento. E essa festa será por toda a eternidade. Por que esse lugar será um lugar de bem-aventuranças eternas? Porque nós iremos para o céu para festejar a vitória de Cristo. Eu creio que é isso que Isaías disse lá no capítulo 55, quando ele falou que toda essa nossa história seria como um memorial eterno que jamais seria extinto.
A nossa existência por toda a eternidade na presença de Deus será uma existência em memória daquilo que Cristo fez, em louvor da glória do Cordeiro, que venceu a morte, ressuscitou e salvou um povo, separou um povo, ajuntou um povo, lavou um povo, redimiu um povo para ser seu por toda a eternidade. Porque o novo céu e a nova terra serão de profunda alegria, porque nós desfrutaremos de uma comunhão perfeita na presença de Deus. Estar na presença de Deus é céu para nós. Imagine morar num lugar, como eu disse para as crianças, que você pode entrar pelos palácios eternos da cidade santa e pode ir direto ao trono do Cordeiro de Deus. Algumas pessoas especulam: pastor, nós veremos Deus face a face no novo céu e na nova terra? Nós veremos, na pessoa de Cristo. Por quê? Porque a pessoa de Cristo é a única pessoa da Trindade que tomou forma de homem, ressuscitou e manteve a forma de homem, porque foi assim que ele se encontrou com os apóstolos, e com mais de 500 pessoas, depois de ter ressuscitado. Foi assim que ele ascendeu aos céus, e foi assim que os anjos disseram: assim como vocês o viram subir um dia, vocês o verão descer. E ele vai tabernacular conosco, ou seja, ele vai morar conosco. Quem estará sentado sobre o trono da cidade santa? É o Cordeiro de Deus. E nós poderemos ir ao trono do Cordeiro de Deus, conversar com ele. Pastor, mas será que vai ter tempo, tanta gente? Nós temos a eternidade toda. Nós temos um Deus que pode receber todo mundo ao mesmo tempo e falar pessoalmente, particularmente com cada um. Só de pensar nessas coisas, a gente começa a ficar muito empolgado. E o nosso coração se enche de alegria, porque isso será plena satisfação. Nós vamos ter, além disso, no novo céu e na nova terra, plena comunhão uns com os outros. É uma existência nova, são novas conexões. Muita gente fica preocupado: pastor, novo céu na nova terra, e aí, como é que eu vou ficar? Eu vou encontrar com a minha esposa lá, meus filhos, a gente vai montar uma casinha, vai ficar todo mundo junto. Olha, se algum pastor disser que sabe exatamente como vai ser, desconfie dele. Porque a Bíblia não nos dá uma resposta exata de como vai ser. Mas a Bíblia nos dá, sim, boas informações. E uma delas é que a nossa conexão com Deus, a nossa comunhão com Ele será perfeita. E a nossa comunhão uns com os outros também será perfeita. E se essa comunhão será perfeita, então é uma nova conexão. Hoje nós dependemos dessas conexões familiares para nós vivermos. Mas no céu nós temos conexão perfeita com o Filho e uns com os outros. É uma existência totalmente nova. Esqueça tudo que você já pensou sobre existência, porque é totalmente nova. Não tem a ver com o que nós estamos aqui hoje. É novo. E nós podemos aguardar a nossa curiosidade um pouquinho mais, sem tentar ficar inventando o céu, porque Paulo já adiantou: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou a imaginação humana o que Deus tem preparado para o seu povo. Então esqueça. Pense apenas que Deus vai nos conectar de uma forma tão perfeita que haverá comunhão entre nós e o Senhor, entre nós e os nossos irmãos. O novo céu será um lugar de plena bem-aventurança, porque nós desfrutaremos de toda a riqueza de Cristo, porque nós somos feitos cordeiros com Ele, e tudo que é do Filho é nosso. Nós teremos essa terra, nós teremos este universo, nós seremos enriquecidos com tudo que é de Cristo, nós teremos a comunhão que é do Filho, agora também é nossa com Deus Pai. Nós teremos a glória que é do Filho também conosco, porque seremos glorificados pelo Senhor. Nós teremos plena satisfação e alegria, porque isso tudo o nosso Senhor Jesus dividiu conosco, quando Ele nos fez co-herdeiros com Ele, de todas as riquezas de Deus, de todas as riquezas da glória de Deus. Como é bom pensar nestas coisas, como é bom pensar no céu. E portanto eu tenho que concluir dizendo para vocês o seguinte: 2 grupos que podem estar ouvindo nesta noite esta mensagem. O primeiro deles é um grupo de cristãos que tem lutado contra o pecado e tem sofrido neste mundo que é próprio dessa nossa existência. Muitas vezes nós nos cansamos e desanimamos, por quê? Porque nós não olhamos para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus.
que é sermos como o nosso Senhor. Como nós lemos em Romanos 8, 29, 28 e 29, e em 28, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E no verso 29, qual é o nosso bem? O bem supremo é sermos transformados à imagem e semelhança de Jesus. Então veja, é disso que nós precisamos encher a nossa alma de expectativa. É a esperança do céu. A gente perde o fôlego, vou usar a linguagem aqui de quem pratica esporte. A gente perde o fôlego quando a gente perde a perspectiva da linha de chegada. Quando a gente perde a perspectiva do fim, da conclusão. Quando não há foco, quando não há meta. Portanto, meus irmãos, filhos de Deus, igreja de Cristo, contemple pela fé o Cordeiro, contemple pela fé o céu, porque é olhando para essas promessas benditas do Senhor que nós vamos vencer as lutas do tempo presente. Foi assim que Paulo disse que os sofrimentos do tempo presente não servem para ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Por que Paulo disse isso? Porque ele estava contemplando a eternidade. Com os olhos da fé, ele estava olhando para o céu. Por isso que o Winston Churchill diz que a sociedade inglesa da sua época ficou decadente, porque eles perderam a perspectiva do céu. E então até os crentes, eles perderam o sentido da sua vida e da sua fé. Olhe pelos olhos da fé, contemple, tenha santa expectativa pelo céu. E a segunda palavra que eu quero deixar é com você, que ainda não rendeu sua vida a Cristo Jesus. Quando terminar isso daqui, antes de começar um novo livro na Bíblia, nós vamos ter uma mensagem sobre o inferno. Porque se da mesma forma contemplar pela fé o céu nos faz ter força para caminhar aqui, almejando chegar lá, às vezes dar uma espiada naquilo que a Bíblia diz sobre o inferno, nos faz da mesma maneira, de forma inversa, correr para longe desse lugar. E se você não rendeu sua vida a Cristo ainda, lembre-se daquilo que eu acabei de explicar, que não vai estar no céu, e os incrédulos não estarão lá. Ah, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada assim muito grave. Não importa. Primeiro, porque nós somos descendentes de uma raça caída, há um pecado original e um castigo contra nós. Segundo, porque nós mesmos pecamos todos os dias, por palavras, por ações e pensamentos, e a não ser que Cristo mude isso, com a presença do Espírito Santo dele em nós, todos esses pecados estão sendo acumulados, e eles vão clamar contra nós, para que nós sejamos condenados eternamente. E a única maneira de você ser salvo disso, é crendo em Cristo Jesus. Portanto, hoje que você ouviu sobre o céu, saiba que o céu é daqueles que creem, que temem e que amam a Jesus. E não pode, de nenhuma outra maneira, ser acessado, porque o próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Portanto, para aqueles que são crentes, não se iludam com a glória deste mundo, mas contemple o céu, sonhe com o céu, lute pelo céu, e de maneira alguma negocie a sua esperança a respeito do céu, por meio de Cristo Jesus. Para aqueles que ainda não renderam sua vida a Cristo, reconheçam hoje que vocês precisam de Jesus, porque este céu, ele não é para as pessoas que, em tese, são boazinhas. Este céu é para aqueles que reconhecem que são pecadores e que precisam do amor de Cristo Jesus. Então adore o Cordeiro, adore o Senhor, louve o Senhor, busque a Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que pode trazer alívio para o coração cansado, e Ele é o único que pode nos dar a esperança da vida eterna. Que Deus nos abençoe e que Deus nos faça refletir mais sobre o céu. Eu temo que somos uma geração que pensa muito aqui na terra, uma geração que cria muitas raízes nesta terra, mas a palavra de Deus diz que aqui nós somos peregrinos em terra estranha. Nós devemos buscar conexão com esta nova terra e com este novo céu. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar e depois oraremos juntos. Pela viva esperança que o Senhor nos deu, de que um dia, ó Deus, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, de que um dia, ó Deus, toda dor cessará, de que um dia, ó Deus, o Senhor fará novos céus e nova terra, e ó Deus, o Senhor habitará conosco pelos séculos dos séculos.
a tua igreja, ó Deus, gloriosa, a cidade santa do Senhor, a nova Jerusalém, edificada a partir do céu, descerá do céu e pousará sobre esta terra, conectando céus e terra, fazendo novo céu e nova terra, ó Deus, a habitação do povo do Senhor, e do Senhor com o seu povo. Ó Deus, que esperança gloriosa, ver, ó Deus, esta santa e bendita conexão, estabelecida a partir do céu, e por toda a eternidade, ó Deus. Ó Pai, como é bom pensar nestas coisas, como é bom, ó Deus, sonhar com esta realização da promessa bendita do Senhor. Tu, ó Deus, que és um Deus que jamais falhou e nunca falhará. As tuas palavras, ó Deus, que são absolutamente certas, ó Deus, porque são a verdade absoluta que atravessa os séculos, e tudo que o Senhor diz, o Senhor faz, pois a tua palavra jamais volta vazia, e nem um tio dela passará sem que o Senhor a faça cumprir. Então nós temos plena segurança de que estas coisas acontecerão. Ó Deus, encha o nosso coração desta bendita e santa esperança, desta bendita expectativa, ó Deus, de ver logo que estas coisas aconteçam. Como almejamos, ó Deus, ver o teu Filho descendo sobre as nuvens com poder e grande glória, e ser, ó Deus, estabelecido nesta terra o trono do Senhor, e ver esta terra nova, ó Deus, ver, ó Deus, a injustiça acabar, a miséria, a tristeza, a morte, a dor, o pecado, todas essas coisas cessarem, porque no novo céu e na nova terra elas não vão entrar. E, ó Deus, ver a plena alegria e satisfação invadindo o nosso coração, transformado, glorificado. E, ó Deus, ver, ó Pai, a bendita comunhão do teu povo com o Senhor, de nós todos uns com os outros, sem, ó Deus, os nossos defeitos, sem aquilo que nos limita na comunhão hoje, sem aquilo que nos afasta, sem os obstáculos, sem os muros, sem as divisões, sem as separações, o único e verdadeiro povo do Senhor. Ó Pai, como é bom pensar nessas coisas. Esta noite, ó Deus, te louvamos pela tua palavra, que nos eleva, ó Deus, e que nos leva a este vislumbre, ó Deus, da glória, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ó Deus, ajuda-nos tão somente, ó Pai, a nos apegar ao Senhor cada vez mais, enchendo o nosso coração, ó Deus, de amor por Ti, enchendo-nos com o Teu Espírito, para perseverarmos até o fim, porque sem o Espírito Santo do Senhor, não seremos capazes de suportar, mas cheios do Espírito, ó Deus, nós caminharemos por fé, até o dia glorioso em que o Senhor ou nos chamar à Tua presença, ou o Teu Filho descer até nós. Seja como for, ó Deus, que o Senhor nos faça perseverar, e nesta caminhada, ó Deus, pedimos que o Senhor vá nos aperfeiçoando, nos santificando, nos ajudando, ó Deus, a amar mais a verdade, a amar mais uns aos outros, a nos doar mais, a sermos mais parecidos com Cristo. A Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para esse bem que é ser como Cristo Jesus. Portanto, ajuda-nos, ó Deus, nesta caminhada, para que sejamos cada vez mais semelhantes ao Teu Filho. Ó Deus, que nesta semana, ó Pai, sejamos encorajados a nos comportar, a falar, a amar, a nos relacionar como o Teu Filho se relacionou conosco e se relaciona. E, ó Deus, aqueles que ainda não renderam-se a Cristo Jesus, que nesta noite, ó Pai, o Teu Espírito coloque dentro de seus corações esta palavra viva, a palavra do Evangelho, o convite de Jesus: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E é parte desse alívio, essa santa expectativa do céu, que não é daqueles que lutam e nem daqueles que merecem, mas é daqueles que foram agraciados pelo Senhor, com a Tua misericórdia, com o Teu favor. É daqueles, ó Deus, que foram comprados com o sangue de Cristo. É daqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, e que o que Ele fez na cruz foi pela nossa redenção. O céu é destes, ó Deus, porque o Teu Filho Jesus disse: está consumado. Tudo o que precisava ser feito, Ele fez. Ó Pai bendito, abençoe, ó Deus, portanto, a todos nós que desfrutamos desta palavra e sentimos esta comunhão com o Senhor, esta comunhão do céu em nosso coração. Que o Senhor, ó Deus, produza frutos desta palavra em nossa vida, nesta caminhada. Que, ó Deus, olhemos menos para esse mundo,
que nos apeguemos menos às coisas desse mundo e busquemos mais as coisas do céu, as coisas do Senhor, porque essa é a vida que o Senhor propõe para nós na tua palavra. Abençoe-nos, ó Deus, portanto nós te pedimos com isso, nesta noite e todos os dias, até a consumação dos séculos. Oramos a ti, ó Deus, no nome santo de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão, consolo do Espírito do Senhor, sejam sobre cada um de vocês, hoje e para todos sempre, amém. Amém, maravilha, hein? Ensaio para o céu, que bênção.